Mateus, capítulo 27. A partir do versículo 32. Mateus 27, a partir do versículo 32. Já? Diz assim: ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentados ali, o guardaram. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e os anciãos, zombando, diziam: salvou aos outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse que sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Até aí. Deixa eu pegar um pouco. Todo mundo conhece a história da crucificação, né? Todo mundo já ouviu pregações, a gente canta música, mas a passagem da crucificação, ela é a mais importante, ou uma das mais importantes para a nossa vida com Deus. Por quê? Você consegue imaginar? Pensar? Exato. Porque toda a história do mundo caminha para a cruz. Desde Adão e Eva até Jesus, até esse momento, a história estava sendo conduzida por Deus para a cruz, porque é por meio da cruz que nós temos a remissão dos nossos pecados. Se não houvesse a cruz, nós não estaríamos aqui louvando a Deus com as músicas, com livre acesso a Ele. A gente não teria ouvido falar de Deus. Talvez você até pudesse ter ouvido, mas a gente não teria comunhão com Ele. É a cruz que capacita, que o que aconteceu na cruz que nos capacita a termos intimidade com Ele, que dá a nossa salvação. Por causa da cruz, Jesus derramou seu sangue, e é o sangue dele que nos lava e purifica de todo pecado. E a gente vai ver alguns detalhes aqui da crucificação que apontam para algumas coisas que são vistas na cruz e que a gente muitas vezes perde a noção. Como cristãos, nós temos a cruz como um símbolo de
de esperança, não é? Mas na época de Jesus, a cruz era um símbolo do quê? Maldição, de morte, de tormento, de sofrimento, de tortura. Para vocês terem uma ideia, a crucificação não foi inventada pelos romanos, mas ela foi aperfeiçoada pelos romanos. Como assim aperfeiçoada? A crucificação já era praticada pelos povos antigos, antes dos romanos. E desde então, desde aqueles povos, a crucificação era reservada para os piores criminosos. E aí a gente fala de traidores da pátria, de inimigos que eram terríveis. E a crucificação ela não começou com a pessoa viva. Ela começou com a pessoa morta. Eles penduravam as pessoas mortas já, era o costume enforcados, Depois começaram a pendurar nas árvores, pregadas nas árvores, em postes, nas portas, como sinal de humilhação mesmo. Só que depois começou a ser feito com as pessoas vivas. Só que do jeito que os antigos faziam, os romanos achavam que as vítimas morriam muito rápido. Então os romanos inventaram uma maneira de deixar o negócio mais doloroso, mais atormentador para a vítima. Então, ao invés de a pessoa morrer em algumas horas, a pessoa às vezes ficava viva vários dias, 10 dias ali na cruz. Então os romanos, eles eram sádicos nesse sentido, porque eles gostavam de ver o sofrimento dos seus inimigos. E a gente viu semana passada, o pastor Lucas pregou como que os soldados zombaram de Jesus. Eles tinham prazer em bater em Jesus, em cuspir em Jesus, em chicotear Jesus. E eles nem sabiam quem Jesus era. Devem ter ouvido falar alguma coisa sobre ele. Mas foi dada a ordem para eles de chicotearem Jesus e depois crucificarem. Eles ficaram felicíssimos, porque eles sentiam prazer nisso. Então, uma pessoa que sente prazer no que faz, como que ela faz aquilo? Com alegria e com excelência, E agora você imagina soldados que gostavam de ver os outros sendo torturados. Eles faziam aquilo com alegria. E o texto anterior fala que Jesus foi chicoteado. Eu falei na semana retrasada que esse chicotear abria as costas da pessoa, muitas vezes deixando a coluna à mostra, as costelas à mostra. O chicote tinha pedaços de osso, de metal, de várias coisas duras para rasgar a pele, para amassar a carne. Então Jesus, quando foi chicoteado, depois de chicotear, eles colocaram o manto nele. O que acontece quando você coloca um tecido sobre a ferida aberta que estava sangrando? Seca, gruda, e depois o texto fala que eles tiraram aquele manto. O que deve ter acontecido? Rasgado ainda mais a pele dele e aberta ainda mais as feridas. E aqui a gente vê no versículo 32 que depois que Jesus foi chicoteado, depois que Jesus foi humilhado ali pelos soldados, eles saíram e encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus, porque Jesus estava tão ferido já que ele não conseguia mais carregar a cruz. Ele devia estar levando não a cruz inteira, não era comum que eles levassem a cruz inteira, levavam só a parte que prendiam os braços, porque ele ia amarrado assim, para carregar.
prisioneiros que eram destinados à crucificação nem chegavam na crucificação. Eles morriam durante o chicoteamento, ou às vezes até no meio do caminho, indo para a crucificação. E Jesus não aguentou carregar a cruz até o lugar, então chamaram esse homem Simão, Cireneu. Cirene é uma cidade do norte da África, então ele estava bem longe, né, da casa dele. É muito provável que esse Simão seja o mesmo que aparece em Atos, pai de Alexandre, esqueci o nome do outro, Demas, acho. Aparece lá em Atos, Marcos fala dele também. Então, é bem provável que seja. Versículo 33: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. O Gólgota tem umas dois ou três lugares que falam lá em Jerusalém, onde fica o Gólgota. O mais provável é um que fica perto do jardim do sepulcro, que é um monte que tem o formato de uma caveira. Quando você olha de longe, parece que é uma caveira que tem ali, meio arredondado assim, e fica do lado de fora da cidade, não do lado de dentro. E como era perto da estrada, todo mundo que estava passando conseguia vê-los crucificados. Então aquele lugar foi escolhido como lugar de crucificação ali em Jerusalém. E é um nome bem sugestivo, né? Lugar da caveira. E os soldados deram para Jesus beber vinho com fel. Marcos vai falar que é vinho com mirra. A ideia é a mesma, porque o vinho com mirra deixa o vinho amargo, praticamente intragável. Os soldados deram essa bebida para Jesus como continuação do sofrimento de Jesus. Porque se dessem o vinho, só o vinho para ele, o vinho ajuda a diminuir a dor, entorpece a mente e diminui a dor. Mas eles deram vinho com coisa amarga, que não dá para beber, para que Jesus sofresse ainda mais. É coisa pouca, mas para quem é sádico, para quem gosta de ver o sofrimento do outro, uma coisinha a mais já dá mais prazer. É a mesma coisa que cuspir na cara do outro. Já deu soco, já deu com cano na cabeça, já deu chicotada em Jesus. Qual que é a diferença que um cuspe vai fazer? Nenhuma, mas pelo prazer de fazer algo ruim, ele faz. E fizeram mais isso com Jesus ainda, ele já ouviu com o fel, coisa amarga. Mas Jesus não quis beber, porque mesmo sendo amargo, o vinho podia entorpecer a dor dele, e ele não queria isso. Ele queria passar todo o sofrimento que ele precisava por nossa causa. E ele suportou todas as dores, tudo aquilo que implicava ele morrer por nós. Ele passou por vontade própria. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando sorte. E aqui a gente vê um cumprimento do Salmo 22 que a gente leu. Salmo 22, 18. É o tirar a sorte das roupas de Jesus. Os soldados faziam isso com frequência quando eles iam matar alguém, crucificar alguém. Eles, como parte da humilhação, os crucificados eram mortos nus. Então tiravam a roupa deles e eles tiravam a sorte entre si para ver quem ficava com o quê. Então tinha cada parte da roupa, eles tiravam sorte. E algumas peças, se fosse peça costurada, eles até rasgavam na costura para dividir entre si, como se fosse troféu. E alguns
se fosse valioso, eles não rasgavam, e aí tiravam sorte para ver quem ficava com o item valioso. Tá? Então, no outro evangelho vai falar que eles não rasgaram a capa de Jesus, porque era valiosa. Então eles tiraram sorte para ver quem ficava só com a capa. E às vezes também a sandália, se fosse uma pessoa com mais posse, né, tinha uma sandália de marca, né, da época. Então era algo que eles também tiravam sorte. E assentados ali, o guardavam. Isso aqui Mateus coloca também para mostrar que Jesus não foi tirado da cruz antes que ele morresse. Um soldado romano, ele era punido até com a morte, caso ele saísse do seu lugar de prontidão. Se ele tinha que guardar a cruz, ele ficava ali até garantir que está tudo feito. E os soldados ficaram ali guardando para que ninguém viesse tirar Jesus. E ali, como era um lugar de muito movimento, teve sempre gente passando, né? Quem quisesse tirar Jesus da cruz podia vir no meio da multidão, enganar ali e tentar alguma coisa. Mas Jesus ficou preso à cruz. E como que era feita a crucificação? Tinha duas formas principais: amarrando somente o crucificado, tá? E aí ele ficava dias vivo, tá? E muitas vezes, para aumentar a tortura ainda, eles davam água uma vez por dia do crucificado. Então, nesse caso que a pessoa era amarrada, muitas vezes ele morria não por causa da desidratação ou mesmo de fome. Ele morria muitas vezes comido pelos animais. Tá? Teve os abutres, ratos de rapina, né? Então, ele começava a se alimentar da pessoa enquanto ainda estava viva. No caso de Jesus, ele foi crucificado pregado na cruz. E na maioria das vezes a gente vê, quando fala quando tem alguma peça ou alguma imagem na crucificação, mostra um prego na palma da mão. Né? Mas não era na palma da mão que crucificava, era no pulso. Né? Bem aqui, um pouquinho acima do pulso, porque se é na mão, o peso do corpo rasga a mão, e os ossos da mão não aguentam o peso. Então ia rasgar e a pessoa ia caindo da cruz. Tá? Então era bem aqui nesse osso, né? Esse osso é vazado muito, ele é atravessado, né? A pessoa ficava presa ali, e nos pés também. E os pés eram pegados juntos, assim a pessoa ficava bem de lado e atravessava bem ali no tornozelo os dois pés de uma vez. A pessoa ficava presa ali. E para aumentar a tortura, os romanos colocavam um encosto bem na altura do bumbum, para a pessoa, quando precisar levantar para respirar, ela se apoia ali naquele banquinho e depois ela cai de novo. Nesse caso da crucificação com o prego, a morte era mais rápida, né? Mas também não era por sangue, não era por hemorragia, mas era ou por sufocamento, tá? Ou por deslocamento do ombro, porque a pessoa tinha que colocar muito peso no ombro para se levantar, para respirar, e muitas vezes nesse esforço o ombro deslocava e a pessoa acabava sufocando, e ela não conseguia mais levantar, né, para respirar, né? E algumas vezes também por causa do coração, né? Dava um ataque cardíaco por causa do esforço, né? E algumas vezes o coração explodia, né, de tanto esforço que a pessoa fazia. Por que eu estou dando tanto detalhe da crucificação? Para você entender que não é algo rápido,
indolor, ou que é só uma morte. É um dos piores tipos de morte que já foram inventados. Jesus não ficou um dia inteiro crucificado. Ele ficou cerca de 6 horas crucificado. Mais ou menos a partir da 9ª hora, 9 horas da manhã até as 3 da tarde. Pensando nas crucificações do Império Romano, é pouco tempo. Porque, como eu falei, tinha algumas que duravam dias. A gente sabe que os ladrões que foram crucificados com Jesus tiveram a perna quebrada. Porque quebrando a perna eles não conseguiam mais levantar para respirar, então a morte deles era questão de minutos. Mas quando foram ver Jesus, ele já tinha morrido. Ele já tinha sofrido toda aquela chibatada, toda chicoteada, carregou a cruz, sofreu bastante. Jesus já estava acordado não sei quanto tempo, não dormiu a noite toda. O sofrimento de Jesus na cruz foi tremendo, foi horrível, mas não foi o pior sofrimento. A dor física foi horrível, mas o pior não foi isso. O pior foi saber que o povo que ele amou, o povo que ele estava se entregando, foi rejeitado. Lembra o que João fala? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Além disso, na morte de Jesus, a gente vê que a passagem da semana que vem, Jesus citando o começo do Salmo 22. Deus viu, por que me desamparaste? Na cruz, Jesus foi feito pecado por nós. Na cruz ele foi feito maldição em nosso lugar. Não é algo de Jesus morreu, e daí? Qual o nome do cara que levou a cruz de Jesus até o Gólgota? Simão. Será que Simão tinha alguma ideia de quem era aquela cruz? Será que eles tinham alguma ideia do que significava aquele momento para a história da humanidade? De quem deveria ter sido aquela cruz? Nossa. Minha, sua. Mas Jesus está levando, ou Jesus foi crucificado naquela cruz, em nosso lugar. Para que a gente não tivesse que passar por aquilo. Para que a gente não tivesse que passar a eternidade longe dele. Foi por isso. Ele suportou a vergonha, como diz lá em Hebreus 12:2. E por que ele suportou a vergonha? Pela alegria que lhe fora proposta. Porque o resultado da cruz é maravilhoso. O resultado da cruz é a nossa salvação. E o que a gente teve que fazer por isso? Nada. Absolutamente nada. Ele fez tudo. Mas o texto não termina aí. Ele fala assim: por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele. Qual que é a acusação? Este é Jesus,
o Messias prometido. E Jesus estava sendo morto por causa dessa acusação. Porque essa é uma acusação que satisfaz tanto os judeus quanto os romanos. Então os romanos acusaram Jesus disso. Mas, presta atenção. Jesus é o reino de Deus? É. A acusação estava correta. Mas aquilo que os médicos chefes da lei lá vão pedir para Pilatos não escreva que ele é o reino de Deus. Fala que ele dizia ser o reino de Deus. E Pilatos responde: o que escrevi? Escrevi. Vai ser do jeito que eu quero. E isso é uma das 4 afirmações que os inimigos de Jesus fazem a respeito dele, que eles não criam, mas que era verdade. Primeiro, é que Jesus é o reino de Deus. E ele estava morrendo por causa disso. Se os judeus crescem que Jesus realmente era o Messias, você acha que eles deixariam Jesus ser crucificado? Eles deixariam Jesus, eles acusariam Jesus diante de Pilatos? Eu acho que não. Mas eles não creram. Por isso que João fala que ele veio para o seu, mas os seus não receberam. Porque os seus o acusaram de ser um mentiroso, de ser um blasfemo, de ser um charlatão. O próprio rei. Este é o rei dos reis. Além disso, versículo 38. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda, cumprindo também o que diz lá em Isaías, onde fala que ele foi contado entre os transgressores. Os que iam passando ali pela estrada blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o santuário, em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. Aqui a gente vê, nessa parte adiante, do 40 até o 43, acusações feitas contra Jesus, que ele mesmo falou. Só que essas acusações foram tiradas completamente do contexto. As afirmações de Jesus foram tiradas do contexto. E eles pegaram isso e começaram a blasfemar contra Jesus. Porque quando Jesus fala que queriam destruir o templo e ele o reconstruiu em 3 dias, ele não estava falando a respeito do prédio, do templo, ele estava falando a respeito de si mesmo. E pegaram isso e falaram: você que destrói o templo e reconstrói em 3 dias, desce da cruz se você realmente é o Filho de Deus. Desce, salva a si mesmo. E Jesus falou que eles falariam exatamente isso. Vocês citarão para mim o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Jesus sabia de tudo aquilo que ele ia passar e ainda assim passou. Jesus foi acusado de destruidor do templo, mas Jesus, ele se tornou o novo templo. É através de Jesus que nós agora temos livre acesso a Deus. É por meio de Jesus que a gente não precisa mais levar o sacrifício, a gente não precisa mais fazer um monte de rituais para adorar a Deus. A gente pode adorá-lo da onde ele estiver, aonde ele estiver, com os cânticos que a gente quiser, com oração
Porque Jesus realmente reconstruiu esse templo em 3 dias. Ele ressuscitou e não permaneceu morto. É através dele que nós temos esse encontro pessoal com Deus. Versículo 41. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e anciãos, zombando, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz, então creremos nele. Aqui, nesse versículo 42, a gente vê 2 acusações. Primeiro, que ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Só que Jesus, ele é o nosso Salvador. Ele não salvou a si mesmo, não porque ele não podia, mas porque ele não queria. Ele estava cumprindo o plano que foi preparado antes da fundação do mundo. E chegou o grande momento de executar essa parte do plano. Para que eu vou sair da cruz? Que se foi para vir para a cruz que eu vim. E eu vim exatamente para salvar. E embora aquelas pessoas não estivessem chamando Jesus de Salvador, outros iriam chamá-lo de Salvador. E nós hoje o chamamos de Salvador. A outra acusação aí no versículo 42 é que ele é o rei de Israel. Ele já falou sobre isso. E ele é mesmo o rei de Israel. E ele não desceu da cruz como eles pediram, que ele desça da cruz e então creremos nele. Porque mesmo se ele descesse da cruz, não iriam crer nele. Ele já tinha falado isso durante o ministério dele. Vocês estão vendo os milagres, vocês estão ouvindo as pregações, vocês estão vendo tudo isso acontecer e vocês não creem. O que precisa acontecer para vocês crerem? Eles não criam porque eles não queriam crer, cara. Por inveja, por egoísmo do que Deus está fazendo. Mas Jesus realmente é o rei de Israel. E no versículo 43, outra citação do Salmo 22. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato ele quer bem. Porque ele disse: sou filho de Deus. E Jesus realmente é filho de Deus. Porque somente o Filho de Deus poderia vir à terra, encarnar, viver uma vida perfeita e morrer na cruz no nosso lugar para nos dar a vida. Nenhuma outra morte, nenhum outro sacrifício seria o suficiente para nos dar a salvação. E Jesus fez tudo isso por nós. E eles não creram em Jesus. E o versículo 44 fala: também os ladrões que foram crucificados com ele zombavam dele. Eles tinham o mesmo destino de Jesus, a mesma morte, e ainda assim zombavam de Jesus. O outro evangelista vai falar sobre um dos ladrões que depois se arrepende. Mas não era o foco aqui de Mateus. O foco de Mateus é que essas acusações dos mestres da lei, dos sacerdotes, dos anciãos, eram acusações verdadeiras. Ele era o rei. Ele era o Salvador. Ele era o Filho de Deus. O que mais eles queriam? Jesus sofreu tudo isso para que hoje nós pudéssemos olhar para a cruz, olhar para esse símbolo de morte e enxergar a vida. Não uma vida qualquer, mas uma vida abundante, uma vida plena
É isso que nós cremos, é isso que nós ansiamos e esperamos. A cruz não foi um acaso, Jesus acabou morrendo. Então, desde o princípio, o plano sempre foi a cruz. E é por meio da cruz que a nossa salvação foi alcançada. Amém? Vamos cantar de novo o hino 289. E canta lembrando disso tudo que a gente ouviu essa noite. Quero estar ao pé da cruz. Amém? Ou se a gente não morrer até lá, o Senhor vai
arrebatará em glória, para ir passarmos a eternidade contigo. Te louvamos e te agradecemos, Deus eterno, Criador do céu e da terra, Salvador das nossas vidas. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Amém.